Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 2 de março de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando o capítulo 9. Hoje vamos estudar o capítulo 9 dessa obra, né? Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para nossa irmã, deixa eu ver quem está por aqui, Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece, por favor. Ah, antes da Ana fazer a prece, Carmen, está tudo ok para hoje? Ana Constantino, liga seu microfone e faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Faço sim. Vamos, nesse momento, reunir nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, essa obra muito importante para nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa educação espiritual. Agradecer também à Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estudo, e pedir a bênção e a proteção do Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo. E pedimos a permissão para iniciar o estudo desse livro, que é muito importante para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui a leitura, né? Nós já sabemos a história que acontece daquela família judaica, família de judeus, né? Que foram obrigados à conversão ao catolicismo, mas que eles não aceitavam, mas foi impingido a eles isso, e daquele grupo da Igreja Católica, liderado pelo Frei Azambuja, né? Que é alguém muito terrível, muito maléfico, e que ele tem, né, as suas ambições, não só materiais, mas também amorosas, para com a jovem Esther, que é noiva de um dos filhos do Timóteo Aboab, que esse é o verdadeiro nome dele. Mas o nome dele de convertido é Silvério Fontes Oliveira. É o nome que é, porque cada judeu que era obrigado a se batizar, era obrigado a abandonar o nome judaico e assumir um novo nome católico, dado pela igreja, né? E eles estão passando por um momento muito difícil, prestes a serem presos, né? Porque tiveram uma briga com Frei Zambuja. E o capítulo 9, no seu primeiro parágrafo, que inclusive cada parágrafo desse capítulo é muito grande, né? Diz assim: quem narra é doutor Bezerra de Menezes, quem narra esse texto. Nesses afastados tempos desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria ser viçais, domésticos ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por miserável que fosse, se prestaria criado em residências de tais famílias. Olha o preconceito e o medo também, né? Ainda que estas fossem já batizadas ao catolicismo ou convertidas. E por mais altamente remunerado que pudesse ser, teriam, portanto, de se utilizar essas famílias recém-convertidas ou as famílias hebreias da escravatura, de se utilizar da escravatura os pobres judeus, escravatura que tanto seria africana, porque a história se passa no século XVI, lá pelos idos de 1570, 80 e qualquer coisa, ou também moura, cigana, pária, etc. Conquanto o número de escravos
fosse geralmente significante. Ora, na bela mansão judaica existiam 3 escravos para toda a família, dado que seria difícil adquiri-los pela época e cujas crenças religiosas não interessariam aos zelos governamentais por se tratar de criaturas havidas como realmente inferiores à parte da sociedade. Então, para a Igreja, para a Inquisição, os escravos, principalmente os escravos africanos, os mouros, os ciganos, eram considerados tão inferiores que a crença religiosa deles não incomodava a igreja. Não incomodava a igreja. Sabe? Era aquela coisa que eles consideravam as pessoas tão inferiores que a religião que elas tivessem, para a igreja não incomodava esses escravos. Tais zelos se empenhavam particularmente o que eles não queriam e perseguiam eram os judeus. Todavia, na residência em apreço, essa residência do Timóteo, esses escravos, esses serviçais, eram bem tratados, remunerados e não escravizados. Viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores. Efetivando-se, porém, o incidente, agora, depois que houve a briga da família com a igreja, a coisa mudou, até para os escravos, né? Até para os escravos. Então, aqui, ó, efetivando-se, porém, o incidente, quer dizer, a briga, entre o jovem Joel, filho mais velho, e Frei Ildebrando, os 3 escravos da casa, espavoridos com o que a eles próprios poderia acontecer se continuassem trabalhando ali, fugiram de seu senhor, sem mais delongas. Então, repare uma coisa interessante. A família de Timóteo era uma família abastada, era uma família boa, era uma família caridosa. Os escravos gostavam de trabalhar lá, se sentiam bem, mas nunca foram libertados. Entendeu? Eles nunca deram alforria para eles. Então, é interessante que o doutor Bezerra descreve aqui, ó. Na residência dos Aboabes, eles eram tratados com apreço, quer dizer, com cuidado. E os escravos, aqui, ó, eram remunerados e não eram considerados como escravos. Viviam alegremente, desfrutando horas de recreio e parecendo estimarem seus senhores. Mas os senhores nunca deram a eles a liberdade oficial, a carta de alforria. Eram bem tratados, mas eram escravos, tá? E é bom a gente ver isso, né? E eles fugiram quando houve aquela briga danada com a igreja, né? Fugiram de seu senhor. Olha aqui, ó. Fugiram de seu senhor. Então, eles eram escravos. Sem mais delongas, desaparecendo sem que o amo. São palavras que mostram o nível social deles, escravos, fugindo sem que o amo se animasse a tentar meios policiais para encontrá-lo, porque era comum, se o escravo fugisse, você acionar a polícia para que ela fosse atrás. Isso na Europa e no Brasil. No Brasil você mandava o capitão do mato, né? Primeiro você denunciava as autoridades, a fuga do escravo. Depois o capitão do mato ia atrás. Mas na Europa também era assim. A situação interna, por isso, mesmo sofrer alterações sensíveis, forçando
Forçando a delicada Esther a desempenhos rudes e cansativos, não obstante o auxílio afável dos dedicados primos, Saulo e Rubem, que eram os primos mais jovens. Então, a Esther teve que fazer o trabalho da casa, né? Alguns dias após o interrogatório sofrido pelos Fontes Oliveira, porque toda a família, que o nome hebreu tradicional verdadeiro era família Aboabe, Timóteo Aboabe, foi obrigada a adotar o sobrenome Fontes Oliveira, tá? E o Timóteo Aboabe, o rabino, passou a chamar Silvério Fontes Oliveira. Então, toda a família Fontes Oliveira, né? Então, aqui, são, alguns já sofrido pelos Fontes Oliveira, porque eles foram levados ao interrogatório, quando houve a denúncia do Joel ter desaparecido. E ainda se encontrando a mansão destituída de serviçais, apresentaram-se a Timóteo um homem e uma mulher, oferecendo-se como criados, ou mesmo escravos. Duas pessoas desconhecidas chegaram à casa e se ofereceram para trabalhar como criados ou como escravos, pois não faziam questão de subsídios, de salário, e apenas desejariam alimento e pouso, quer dizer, um lugar para dormir, em troca de serviços prestados. Vinham de longe, afirmavam, das bandas da Espanha, banidos do próprio lar pela perseguição inquisitorial de Carlos V, e necessitavam ganhar honesta e discretamente o próprio sustento para se ocultarem o quanto possível, a fim de se recuperarem para a retirada que desejavam empreender por via marítima, em demanda de terras menos assoladas pela crueldade. Então, eles se apresentaram como perseguidos e queriam emprego, ou apenas trabalhar em troca da comida e da dormida. Eram judeus espanhóis, olha só, judeus, como eles, disseram, e falavam o dialeto como uma raça, o que para o crédulo é aquela pessoa que não presta atenção, é crédulo demais, né? O que para o crédulo, rabino, seria o mais seguro documento de apresentação. Dizer que era um judeu perseguido. O outro talvez acreditasse com mais facilidade. Confiante, o doutor Timóteo Aboabe, admitiu sem tardança, estalando-os convenientemente, jubiloso, quer dizer, feliz por ficar Esther acoberto, quer dizer, a salvo de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabe, disse antes o cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarces de toda espécie entre seus companheiros de crença. Então, ele simplesmente não prestou atenção, né? Ele simplesmente deixou de vigiar. Ele não vigiou, não prestou atenção. Usava, como os ciganos, calções curtos, de tecido listrado, meias compridas, ajustadas aos calções, à altura dos joelhos, grandes sapatos de sola de madeira, camisa branca de mangas largas atadas aos pulsos e colete em veludo escarlate bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito ciganos mouros ou o estado de escravatura entre alguns povos orientais. Chamava-se João José.
Quem está acompanhando a leitura deve estar lembrado, né? Lá do início do quem é o João José. Simplesmente, diz doutor Bezerra, era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, o cigano, com seus grandes olhos de oriental e os bigodes luzidios. Não obstante, olha aí, não obstante o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. Ele coxeava, quer dizer, puxava uma perna. Eu vou voltar aqui, mas vocês não precisam voltar, porque talvez você não encontrem com facilidade. Então, eu estou voltando aqui só para relembrar uma coisinha. No capítulo 8, no capítulo 8 dessa obra que nós estamos estudando, aqui no capítulo 8, deixa eu só confirmar se é o capítulo 8 mesmo. Quem quiser pode anotar para depois procurar. No capítulo 8, no parágrafo 24, o rabino, aquele ser violento, aquele obsessor cruel, está falando sobre vingança. E ele diz assim, tem um trecho do parágrafo 24 que ele diz assim, torná-los a todos suicidas. Está dizendo que ele quer pegar toda aquela família do Leonel, que é o Frei Delbrando, todo mundo sabe, né? E tornar essa família toda suicida. Aí ele diz aqui, Frei Delbrando, haha, que é o Leonel, confesso-te, amigo andaluz, que ajudei a acionar a mãozinha mágica, porque o Frei Delbrando, o Leonel tinha se suicidado. Mas ao outro, o traidor João José, a quem aqui, no século XX, chamam Alcina, a filha de Leonel. João José, que nasceu no século XX, como filha do Frei Delbrando, que é o Leonel. Porque lembra, Frei Delbrando reencarna como Leonel. A Condessa Maria Faro reencarna como a esposa de Leonel. Agora esposa de Frei Zambuja. Alcina é a reencarnação desse cigano que foi trabalhar como escravo da casa do Timóteo. Ele reencarna como Alcina. E Alcina puxava da perna, porque ele puxava da perna. Então, diz aqui, ao traidor João José, que é o cigano, a quem aqui chamam Alcina, Alcina, a essa ofereci, porque ela também se suicidou, um tóxico violento, veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia dos tempos de sua santidade Alexandre VI. Entendeu? Então, e a Alcina, ela sofria de um problema na perna. Tinha uma dificuldade de locomoção. Ela também se suicida. Então, voltei lá ao nosso capítulo 9, tá? Então, ele está falando aqui dessa situação, para você ver, né? Mostrando que o espírito, esse espírito aqui, e tudo isso, esse capítulo 8 que eu li, do Timóteo falando, foi na primeira parte, tá? Na primeira parte. Capítulo 8 da primeira parte. Que tem assim, primeira parte, 9 capítulos. Segunda parte, que é o passado, que é onde a gente vai estar estudando, tem 13 capítulos. Então, quando ele fala do Alcina, como João José,
é no capítulo 8 da primeira parte. Agora nós estamos no capítulo 9 da segunda parte. Então, a gente vê como ódio, né? 400 anos. E ele foi buscá-los no século XX. Ah, tudo bem, Rosilda, tudo bem. Então, ele diz aqui, né? Eu voltei ao capítulo 9 da segunda parte. Todo no segundo parágrafo. O leitor entreviu João José nos dias do século XX. Ele está dizendo, lá na primeira parte, no capítulo 8, eu falei de vocês, do João José e da Alzina. Foi isso que eu li agora, ainda agora para vocês. Filha de Leonel. Então ele fala, o leitor entreviu João José nos dias do século XX. Eu vou até botar aqui no meu capítulo 8 da primeira parte. Reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida, como seu pai, Leonel Freia Zambuja, numa existência em que se desejou ocultar sob formas femininas de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos ambos do século XVI. Então, o doutor Bezerra está dizendo que esse espírito reencarnou como mulher no século XX para o quê? Fugir à perseguição. Porque quando ele fez o que fez, ele estava encarnado como homem. 400 anos depois, ele reencarna como mulher para fugir à perseguição dos implacáveis obsessores que lá no século XVI foram seus amos. Não obstante, marido e mulher, porque era o cigano com a mulher dele, nem eram verdadeiramente judeus, nem verdadeiramente árabes, porque ciganos que viviam da rapinagem e da traição, então eles eram ciganos, servindo ao mal, a sol, quer dizer, bastava pagar que eles faziam o que a pessoa quisesse. Viviam a soldo de quem melhor os remunerasse. Não passavam por isso mesmo de fiéis espiões da Inquisição. Por isso que eles foram chamados, lá na primeira parte, capítulo 8, de o traidor João José. Eram espiões do Azambuja, com a detestável incumbência de observar os judeus convertidos e denunciá-los ao santo ofício. Porque a família Moabe foi levada para interrogatório para dar explicação por que o Joel tinha fugido, e a família disse, não, ele não fugiu, ele foi passear do campo, mas a condessa tinha dito, não, ele fugiu sim, que o pai me falou. Mas eles foram liberados depois de pagarem muito dinheiro, mas ficaram assim, tipo, de tornozeleira eletrônica em casa, entendeu? Ficaram tipo, vocês não vão sair de casa, vocês vão ficar lá. E o Azambuja, e eles disseram, nós vamos botar tropas na porta de vocês, observando vocês. Mas o Azambuja, muito esperto, resolveu colocar dentro da casa deles espiões, para que, se eles fizessem alguma coisa contrário à religião católica, ele denunciasse, eles seriam automaticamente presos. Então, ele diz aqui, para denunciá-los ao Santo Ofício, desde que colhessem os dois espiões um flagrante qualquer, incompatível com as recomendações usadas pelas arbitrárias leis inquisitoriais. E Delbrando de Azambuja, odiento e cruel, encaminharam-os para a mansão Aboabe, tudo dispondo da melhor maneira para que não fossem suspeitados
do verdadeiro fim. Então, ele disse assim: ó, vocês vão ter que se disfarçar muito bem para vocês não serem descobertos, né? Porque buscavam empregar-se. Não foram com efeito. Timóteo e os filhos, em ambos confiaram, abrindo-lhes o lar, penalizados, supondo-os igualmente perseguidos. Todavia, jamais os admitiam. Eles aceitaram eles lá, mas jamais os admitiam as confidências ou intimidade, mantendo-os à distância conveniente e digna. Então, eles aceitaram os empregados da casa, mas mantinham eles à distância, não deixavam que eles participassem da conversa deles, aquela conversa particular. João José, assim sendo, espionava-os quanto possível, não perdendo jamais oportunidade de lhes ouvir as palestras. Ficava atrás das portas, né? Tentando ouvir a conversa deles. As palestras, de ouvir as palestras íntimas e medir atitudes, a ver se incorriam alguma falta prevista pelo Tribunal da Inquisição. Nada interessante descobrindo que Frei Delbrando já não soubesse, né? Perseverava no odioso papel, impaciente, né? Impaciente pelo dadivoso momento em que pudesse apresentar ao ilustre dominicano a nova qualquer ação que revelasse fidelidade à crença de Jael, praticada pelos patrões. Por quê? Ele ficava tentando, queria pegar eles no flagra, mas de algo grande, que o Frei Leobrando não soubesse. Porque muita coisa o Azambuja já sabia, mas ele queria pegar algo novo, que o Frei Zelbrando não soubesse. Por que ele queria? Era remunerado para o serviço. E a descoberta de uma nova infração resultaria para ele um vantajoso prêmio. Então, ele queria saber alguma coisa nova que o Delbrando não soubesse, que valesse a pena de um pagamento vultuoso. Entremente chegara ao infeliz hebreu a nova serba, a nova serba, quer dizer, a novidade, a notícia. O Timóteo recebeu a notícia de que seu primogênito, Joel, reconhecido e detido pela milícia inquisitorial, já em território espanhol, rumo à Itália, fora reconduzido a Lisboa e encarcerado por ordem do inquisidor Mão. E aí ele recebeu notícia: Joel foi preso. E não chegou, conseguiu ir para Roma. Voltou para Lisboa, aonde eles moravam. E preso pela Inquisição, né? O mesmo sucedendo a seu pajem, o escravo que foi com ele, o velho Gabriel. Desenvolveu-se, então, um processo em regra contra o infeliz jovem, visto que, efetivamente, ele errara, procurando fugir e burlando autoridades com passaportes falsos, atitudes contraproducentes que redundaram em irremediáveis agravantes para sua situação, dificultando a defesa que o pai impetrava a seu favor. E vão recorrer a este, o Timóteo, aos préstimos de Maria de Faro. Ele foi novamente procurar ajuda da condessa, né, de Maria de Faro, acossado pela desesperação da causa, desesperado pela prisão do filho, né? Pois a desleal senhora, que lá do século XX vai ser a esposa do Ildebrando, receando o desagrado do ilustre Zambuja, abandonar os amigos à própria sorte, negando-se a qualquer tentativa a seu favor. Os advogados de Aboabe, também hebreus recém-convertidos, como ele, visto que outros não, não que outros que não estes não aceitariam causas de defesa de outros hebreus convertidos ou não,
faziam o que lhe estava ao alcance. Então, ele não conseguiu a ajuda de nenhum advogado que não fosse hebreu. Os únicos que aceitaram ajudá-lo eram advogados hebreus recém-convertidos. E aí a gente vai pensar o quê? Esses advogados hebreus recém-convertidos tinham muito o que fazer também, né? Porque eles também eram observados e tinham medo também de serem aprisionados. Exigiam, no entanto, esses advogados hebreus recém-convertidos, para aceitar a causa do Aboabe, exigiam, no entanto, honorários e recompensas escorchantes, quer dizer, absurdas, pagamento absurdos, salários absurdos, dado que existiam sempre grandes perigos em se bater alguém por um hebreu acusado pelo Tribunal da Inquisição, ainda mesmo quando fosse este hebreu já batizado, tá? Mesmo ele sendo batizado, era perigoso você abraçar uma causa dessa. Então, eles cobravam muito caro. E considerado cristão. Frei Delbrando e seus comparsas, Fausto e Cosme de Mirandela. Esse Fausto e Cosme de Mirandela eram aqueles amigos, outros padres, amigos de Delbrando. Aqueles que também puxaram o punhal, lembra da hora da briga? Que o Frei Azambuja, Fausto e Cosme de Mirandela puxaram o punhal. Esses dois também vão reencarnar lá no futuro como filhos do Delbrando. São dois filhos do Leonel. Um deles foi aquele que tentou se suicidar devido ao processo obsessivo debaixo do trem e que os amigos conseguiram impedir. O Fausto foi esse, o filho do Leonel. Aqui ele é amigo do Ildebrando, ele vai reencarnar no futuro. Ele, se eu não me engano, é o irmão, o Código é irmão dele, vão reencarnar. Vai reencarnar todo mundo junto. Como eles eram as séculos do Ildebrando, a Condessa, o João José, o Fausto, eram tudo a século do Ildebrando. Vão reencarnar tudo como filhos do Ildebrando, como filhos do Leonel. E a Condessa como esposa. Quer dizer, o bando vai reencarnar no século XX como uma família, né? Então, eles aqui exerciam pressões. Aí, olha só, Frei Delbrando e seus comparsas, Fausto e Cosme de Mirandela, exerciam pressões desesperadoras, como sempre, uma vez que do feitio de tais caracteres era a crueldade contra as indefesas vítimas que lhes caíssem nas garras. Quem caísse nas garras deles era devidamente torturado. O primeiro, que é Frei Delbrando, propusera mesmo a Silvério. Silvério é o nome do Timóteo. Silvério Fontes Oliveira, o nome dele de batizado. Mas o nome verdadeiro é Timóteo. Então, Hildebrando propusera a Silvério, ao Timóteo, a liberdade de Henrique, que era o nome católico do Joel. Tá? Ele propusera ao Timóteo, que é o Silveira, disse assim: eu dou até a liberdade do seu filho, Henrique, que é o Joel, em troca da esplêndida mansão. Se você me der a sua casa, eu libero o seu filho Joel, Henrique, que é o nome de batizado. Agora, olha outro detalhe que ele quer, além da casa. E da pessoa de Esther. Ele quer a menina também. Que afirmava a ele, e a gente sabe que é mentira, seria internada no monastério a fim de trabalhar pela salvação da própria alma, como cristã revoltada, que ele achava que ela era uma cristã revoltada e relapsa, que era considerada mentira. Ele não ia internar a garota no monastério. Ele queria mantê-la com ele como amante dele.
porque ele era apaixonado por ela. Não ia casar com ela, porque ele era padre. Então, ia mantê-la como uma escrava sexual com ele, na casa dele, porque ele ia morar na mansão dos Aboabes, com todas as riquezas, e manteria Esther como escrava sexual dele, como amante dele. Isso foi o que ele propôs, mas ele disse que ia botar ela no convento, né? Mas, sem sequer participar a sobrinha, a indignidade da proposta, que o Timóteo sabia qual era a proposta, que ele queria mantê-la como amante dele, que não ia botar ela no monastério. Ele nem contou o Timóteo a proposta do outro para Esther, porque se ele contasse, ela aceitaria, para poder libertar o Joel. Ele nem falou para a menina. E ele rejeitou a oferta, certo, porém, de que cara lhe custaria a rejeição, acedendo, no entanto, no quesito relativo ao imóvel, pela libertação do filho. Ele disse o seguinte: eu não entrego Esther para você, mas eu entrego a casa, com tudo que tem dentro. Fausto e Cosme, os dois padres sócios de Ildebrando, que é Fausto e Cosme de Miradela, por sua vez, chamaram Timóteo no canto e propuseram para o Timóteo a entrega da prataria, eram abutres, né? Restante do solar na mansão. Também a entrega dos cristais e objetos de arte que ainda restavam, quadros de grande valor artísticos, pintados por Joel, inclusive, em troca da proteção de ambos, dele, Fausto e Cosme, para uma garantia de fuga de toda a família em momento azar. Então, o Timóteo disse: eu entrego a casa para vocês. Aí as duas aves de rapina chamaram o Timóteo e disseram o seguinte: ó, e se você entregar para a gente todas as obras de arte, tudo que você tiver dentro da casa que tenha valor, a gente vai dar um jeito de deixar você e sua família fugir de Portugal. Né? Esperançado, Timóteo teve uma esperança, né? Esperançado ante a tormenta em que se sentia só sobrar, quer dizer, se sentia derramado, deixava ele acabrunhado, caído, sofrido, o indefeso rabino aceitou a proposta. E a velha e aprazível mansão, cobiçada desde muito por tantas altas figuras, foi destituída dos seus preciosos adornos. Ele entregou tudo que tinha de valor para o Cosme e para o Fausto, sabendo que eles eram amigos do Timóteo, né, e iam dividir entre eles. Enquanto aguardavam o momento da prometida fuga para a entrega do edifício ao desumano Azambuja. Entregou tudo para os dois, deixou a mansão vazia, aguardando o dia que o Azambuja ia para lá tomar posse da mansão. A situação geral era assim, aflitiva, desesperadora, quando, subitamente, os acontecimentos se precipitaram em torno da desgraçada família. Quer dizer, miséria pouca é bobagem, né? Desde 13 anos passados, mantidos em incansável observação por parte de seus intransigentes inimigos. Há 13 anos que eles viviam assim, sob o jugo do Santo Ofício. Mas naquele momento, quando ele pensou, entreguei tudo, já dei a casa para o Azambuja, já dei todos os nossos bens valiosos para o Fausto e para o Cosme, agora é só esperar que eles cumpram com a promessa e arrumem um jeito de deixar a gente fugir. Quando ele esperava que algo acontecesse, a tempestade voltou a cair
sobre a cabeça deles. Tempestade que só veio agravar a situação difícil que eles já viviam há 13 anos sob o jugo do Santo Ofício. E nós vamos parar por aqui, porque o capítulo 10 é um capítulo muito grande, né? Então, semana que vem, dia 9 de março, segunda-feira de 26, a gente começa a estudar o primeiro parágrafo do capítulo 10. Antes da gente terminar, vou lembrar a todos que dia 8, o próximo domingo, nós receberemos na nossa casa espírita a nossa querida irmã Ana Valéria Ventura, que vai fazer o nosso terceiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira, né? E ela vai falar sobre a obsessão e suas manifestações. Já mandei para vocês o cartaz, já mandei o link. O link é o mesmo que o link que vocês usaram para entrar para essa reunião. Compartilhem esse cartaz, compartilhem o link, convidem seus amigos, porque o tema é muito importante. A obsessão e suas manifestações. Vamos encerrando aqui. Daqui a pouco a gente recebe, às 6h30, o nosso querido irmão Thales Gomes, que vai falar sobre o homem Jesus, né? Essa, essa palestra, né? Que está baseada no texto do livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Ferreira Franco, pelo espírito de Joana de Ângelo, o Homem Jesus. Todos estão convidados, né, para participar da nossa palestra às 18h30, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir aqui para a nossa irmã, deixa eu ver, quem... Dulcineia. Dulcineia, você pode fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje? Liga aí teu microfone, minha amiga. Querido Deus, estamos aqui terminando mais um período de estudo. Queremos agradecer, Senhor, por esse período, pela oportunidade de aprender um pouco mais, uma oportunidade de estar junto com nossos irmãos, aprendendo, nos instruindo e melhorando o nosso conhecimento, aumentando o nosso conhecimento e melhorando para a nossa melhora, aliás, para a nossa melhora moral. Somos gratos, Senhor, por esse momento e pedimos ao Senhor que nos abençoe ainda mais um pouco sobre a nossa palestra, que vai se iniciar daqui a pouco. E já agradecemos por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco a gente se encontra na nossa palestra pública às 18h30, tá bom? Que Deus nos abençoe e que abençoe a todos nós. Eu não vou nem passar o Denise para você, vou deixar para converter depois, tá bom? Um beijo aí no coração de todos.